Livro de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, que diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto muito mais excelente do que os anjos, quando herdou a mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os seus anjos o adoram. E quanto aos anjos diz: porque os seus anjos faz ventos, e os seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, século de equidade e século de reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles permanecerão, mas tu permanecerás. E tendo eles como roupa envelhecida, e como manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escadela dos teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Não muda, é a mesma. E é através da palavra de Deus que devemos se orientar. Quando o autor do livro de Hebreus escreve essa carta, glória a Deus, creio eu, aleluia, Jesus. essa carta foi direcionada à igreja da Judéia, Aleluia. para se convencer e mostrar ao povo hebreu, ao judeu ou ao israelita, que o Messias havia já chegado ao mundo, havia nascido, crescido, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Essa foi a intenção desta carta, para que o povo judeu viesse a crer e acreditar que Jesus Cristo já cumpriu todos os mandamentos da palavra de Deus. E quando disse que o Messias viria ao mundo
quando essa carta chega na igreja da Judéia, significadamente chegando às sinagogas daquele lugar, uma parte aceitava e a outra parte não aceitava. Havia uma crítica muito grande dos saduceus, dos escribas, dos fariseus, e se dizia que era blasfêmia. Tudo aquilo que estava escrito acerca de Jesus Vale teu no nome, livro Jesus. de Hebreus. Glória a Deus. Mas o autor do livro de Hebreus, ele focaliza muito bem para que a igreja da Judéia viesse a acreditar e se salvar pela fé em Jesus. Ele já começa dizendo assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho Jesus. Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno, pregou, salvou, curou, libertou, ressuscitou mortos, colocou Satanás para correr, expulsou demônios e fez a obra do Senhor. Quando Jesus Cristo entra na sinagoga, dentro da igreja da Judéia, ele pega um dos livros, um dos pergaminhos, e lê dentro daquele lugar dizendo: está cumprindo nesta hora esta palavra. Glórias a Deus. Houve-se um pavor muito grande e um alvoroço entre o povo, quando Jesus Cristo começava a relatar das profundidades da revelação de Deus. Houve um pavor aqui na terra, um pavor no inferno, e alegria nos céus. Os demônios começaram a se mobilizar para que Jesus Cristo não isse adiante com aquilo que Deus já havia determinado que deveria ser feito. Só que contra Jesus ninguém conseguia se levantar, porque ainda não era o tempo e nem a hora de Jesus sair do mundo. Aleluia! E a obra de Deus era feita. O versículo 2 ainda diz: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus Cristo veio do céu para a terra, cumprindo assim toda a Escritura e principalmente a profecia de Deus, porque o próprio Deus foi o primeiro a profetizar no início, na queda do homem, quando o próprio Deus diz assim, dizendo: do ventre dessa daqui nascerá um que esmagará a tua cabeça. Ele estava falando diretamente para Satanás. Quando Jesus vem ao mundo, que ele nasce, cresce, essa profecia se cumpre na íntegra, a profecia de Deus. Por isso que no versículo 2 diz: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Glórias a Deus. Aleluia! O diabo fez de tudo para que Jesus Cristo viesse a falhar e não ia adiante com o plano da salvação. Mas em todas as estratégias de Satanás e dos demônios, todos eles caíram por terra. Em nome de E Jesus. Jesus continuou sendo o herdeiro. Todo poderoso. Quando essa carta chega à igreja da Judéia e se espalha-se pelas sinagogas, essa carta ela teve um objetivo: para falar com o povo hebreu, que eles viessem a crer que Jesus Cristo já cumpriu a obra da redenção. Aleluia, Jesus. Só que uma parte cria e outra parte não cria. Por isso que a Bíblia diz assim: ele veio para o que era seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quanto receberam,
Glórias a Jesus. O objetivo dessa carta era falar com o povo hebreu, falar com os judeus e com os israelitas. Glórias a Deus. Essa nação santa que Deus escolhera e que a promessa deveria sair dali, e saiu dali as promessas que veio do céu. Glórias a Deus. Mas quando eu continuo lendo a Bíblia Sagrada, o versículo 13 ainda diz assim, ó: o qual sendo resplendor da sua glória, Aleluia, Jesus. e a expressa Glória a imagem da Deus. sua pessoa, Louvado e seja sustentou Deus. todas as coisas Aleluia. pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, e assentando-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia. Um homem vê Jesus assentado ao lado de Deus. Quem vê? Estevão. Quando ele está sendo apedrejado, antes de morrer, ele vê o céu se abrindo. E ele diz: eis que eu vejo Jesus assentado à direita de Deus. E morre. Então toda a profecia, ela se cumpriu. Só que quando Jesus vai ao céu, ele resolve tudo que tem que resolver lá em cima. E depois ele volta aqui na terra. Porque alguns discípulos estavam desanimados. Pedro havia se afastado da presença de Deus. Glória a Jesus. Paulo estava dando um prejuízo terrível na igreja. Alguém precisava parar ele. E Jesus o parou. Glória a Deus. Entre outras coisas que Jesus Cristo fez. Depois de estar no céu, Jesus teve que voltar aqui embaixo para resolver também algumas coisas aqui embaixo que começou a ficar pendente. Quando Pedro vê Jesus, ele fica apavorado. Ele se joga no mar. Ele é o Senhor. Ele reconheceu Jesus. E Jesus falou: Pedro, faz a minha obra. Eu te chamei para ser pregador do Evangelho. Pedro ficou com tanta vergonha que depois que Jesus falou com ele, ele levou a sério a obra de Deus e foi um dos maiores pregadores naquele período e naquela época. Glórias a Deus. Paulo, antes conhecido como Saulo, dando um prejuízo terrível na igreja. Jesus, mais uma vez, depois de estar no céu, desce aqui na terra, faz um resplendor de luz surgir e joga por terra Paulo e o exército que estava com ele. Paulo fica cego na mesma hora. Jesus só não matou ele porque Deus ainda tinha uma obra na vida dele através de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus o envia a um determinado lugar, fala com o discípulo, diz para orar por Paulo, e após orar por Paulo, glórias a Deus, Paulo se levanta dali convertido, e um dos maiores pregadores e escritores das epístolas, cartas e escritos da Bíblia Sagrada. Então não foi fácil para Jesus que a sua igreja continuasse adiante. Mesmo depois de ter ressuscitado, mesmo depois de ter ido aos céus, teve que voltar aqui na terra. Glória a Deus. Para colocar algumas coisas em ordem. Glórias a Deus. Por Aleluia, isso que a Jesus. Bíblia diz, pelo resplendor Glória a da sua Deus. glória, a expressa imagem da sua presença, e sustentou todas as coisas pela sua palavra. Aleluia. E seu poder. Glória a O Deus. versículo 4 ainda diz assim, ó: ele feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou a mais excelente nome do que eles. A Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome que está sobre todos os nomes. É um nome que é reverenciado no céu, reverenciado na terra, reverenciado no mar e temido
inferno. O inferno tem um medo terrível, um terror acerca do nome de Jesus. Porque o nome e o sangue de Jesus ainda tem poder. Com certeza. Aleluia. O versículo 5 ainda diz assim, ó. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Em momento nenhum Jesus ficou desamparado. Louvado seja Deus. Deus sempre esteve do lado dele. Aleluia, com certeza. Deus E fiel. por isso que essa carta foi escrita para salvar o povo judeu, para dar fé ao povo judeu, para mostrar ao povo judeu que verdadeiramente Jesus é real, e não só ao povo judeu, mas também ao gentil, aos gregos e a todos que assim ouvirem a palavra do Senhor. Aleluia. E ainda diz, versículo 6, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adoram. Todos os anjos têm que adorar a Jesus. Os únicos que não adoram mesmo foram os que foram expulsos do céu: Satanás e os demônios. Aleluia. Glória a Deus. Eles pelejam contra a igreja. Glória a Jesus. Pelejam contra o ser humano. Verdade. Peleja contra qualquer nação. Por isso que todas as nações têm que se chegar a Deus, para poder se proteger do ataque de Satanás e os demônios, porque isso é real. Glórias a Deus. O versículo 8 ainda diz assim, ó: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Aleluia. Quer dizer, Glória a Deus. o reino de Jesus. Louvado é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Ainda que você não aceite, Aleluia. ainda que eu não aceite, o reino de Jesus sempre vai permanecer reinando no mundo e em qualquer lugar. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia ainda diz: esse é o nome sobre todo nome, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E quando essa carta chega à igreja da Judéia, que se espalha-se pela sinagoga, houve-se reuniões e mais reuniões. Os escribas, os fariseus, os saduceus, todos os homens daquele período, daquela época, eles começam a pensar: como pode essa pessoa escrever e querer reverenciar tanto a Jesus? Muitos, até hoje, lá em Israel, muitos não creem no nome de Jesus. Uma parte crê e outra não. Para muitos israelitas, Jesus foi só um profeta como outro qualquer. Eles não reconhecem Jesus ainda como Filho de Deus. Uma parte reconhece e outra não. Mas aqueles que reconhecem são bem-aventurados. Por isso que a Bíblia diz: veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Aleluia. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que Glória a crê Deus. no nome de Jesus. O versículo 9 ainda diz: amarte a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Glórias a Deus. A unção que estava sobre Jesus era tão forte, tão poderosa, que ninguém poderia ficar de pé perto dele, a não ser se ele permitisse que assim ficasse. Quando Jesus estava no seu momento final, na sua oração, a Bíblia diz que os soldados vieram
Pinheiro. E se aproximando, Jesus acorda os discípulos que estavam dormindo. E os soldados invadem a mata. E uma das pessoas grita: queremos Jesus! E Jesus diz: eu sou. Quando Jesus diz eu sou, ele soa este nome que lá no tempo, no período do passado, todas as vezes que Deus se apresentava como eu sou, muitos caíam por terra e não aguentavam se permanecer de pé. Em nome de Jesus. Quando Jesus diz eu sou, todos os soldados caem, a Bíblia diz. Não fica um de pé, até Judas Iscariote caiu. Creio eu que até Satanás e os demônios também estão no patrão. Em nome de Jesus. Jesus, ele tem que se desfazer daquele poder que ainda estava sobre ele. Porque se ele não viesse se desfazer daquele poder que estava sobre ele, os homens não iam conseguir colocar a mão nele. Quando Jesus se desfaz daquele poder, os soldados se aproximam. Judas Iscariote beija no rosto de Jesus. E os soldados conseguem prender Jesus. Aleluia, glória. Quando Jesus está perante Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos fala algo que é muito interessante. Ele diz: diga para mim, conte para mim a verdade, que eu tenho poder para te livrar. Aonde o que Jesus diz para Pôncio Pilatos? Nenhum poder tu teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Verdade. Mas o homem que me entregou a ti, maior pecado comete. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi ungido com um óleo de alegria que a nenhum outro foi. Só que para segurar aquela unção e levar aquela unção como Jesus levou, e depois, no período final, tendo a oportunidade de se livrar da morte, e assim não aceita, antes se desfaz daquele poder que está sobre ele e permite que os homens o prendam. Com que intenção? Para me dar a vida eterna e te dar a vida eterna. Aleluia. Porque se Jesus não vai à crucificação, a profecia não ia se cumprir. Mas quando ele foi à crucificação, a profecia se cumpriu. Porque Deus profetizou lá atrás: no ventre dessa daqui nascerá um. Tu lhe ferirás o calcanhar, e ele lhe ferirá a cabeça. O calcanhar de Jesus foi ferido quando ele estava na crucificação. Mas quando ele ressuscita dos mortos, tadinho da cabeça do diabo. Aleluia! Quando Jesus dá o brado, e quando a Bíblia diz que ele morre, o véu do templo se rasga. Os túmulos são abertos. Pessoas vêem defuntos caminhando pelas grandes cidades. Há um tremor de terra. O véu do templo se parte no meio. A natureza sente, os céus sentem, a terra sente, o inferno então nem se fala, sentiu mais ainda. Tudo sentiu, o diabo coloca a mão na cabeça, é agora. Os demônios, é agora, Deus, patrão. Profecia, Gênesis 3. Nascerá um, esmagará a tua cabeça. O diabo lá no inferno olha para a mão, não aconteceu nada. Cadê ele? Ainda está na cruz ainda. Aí o diabo olha, ele ainda está lá ainda. E Jesus está lá. Faltava 3 dias para cumprir-se a profecia. Na íntegra, ao pé da letra. Quando Jesus é levado ao sepulcro, ao 3º dia, ele ressuscita. Quando ele ressuscita, as mulheres que foram para embalsamar o seu corpo
vê Jesus ressuscitado. Jesus diz para aquelas mulheres: vá e avise aos meus irmãos que eu ressuscitei. E desaparece. Quando Jesus desaparece, você acha que Jesus vai aonde? Lá embaixo. Vai fazer uma visita a Satanás. Quando Jesus chega lá embaixo, houve um resplendor de luz. Aleluia. E voou capeta para tudo quanto é lado. Aleluia. E você acha que o pé de Jesus foi aonde? Na cabeça de Satanás. E cumpriu-se assim a profecia. E creio eu, irmão, senão não estaria escrito isso aqui. O diabo, sem ter para onde correr, vai estourar minha cabeça agora, Cristo. E ele só com o pé, ferindo a cabeça de Satanás. Aleluia. Aí Jesus diz: não, hoje não. Só vim ferir para cumprir a profecia. Tu vai fazer o que então? Vou voltar para terminar de cumprir a profecia. Mas você me aguarda. Porque em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés desta igreja. Aleluia. Jesus sai do inferno e volta à terra de novo. Fala com os discípulos, fala com as mulheres, fala com todos que estão ali. A obra está cumprida. E a Bíblia diz que ele começa a subir e retornar para o céu. Quando ele sobe, ninguém mais vê ele, só vê dois anjos dizendo: senhoras e senhores, o mesmo Cristo que viesse subir, em breve ele tornará a voltar. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas voltam para suas casas alegre no Senhor. Aí o versículo 10 diz assim no livro de Hebreus, e tudo isso que eu estou falando é Bíblia. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus. São obras das tuas mãos. Aleluia. Quer dizer, Jesus cumpriu toda a profecia. Toda a profecia Jesus cumpriu. Foi para isso que o livro de Hebreus foi escrito. Para que o povo judeu viesse a crer, acreditar que Jesus é real. Que Jesus ressuscitou. Que Jesus está vivo. Aonde tiver um, dois ou três reunidos ao nome de Jesus, Ele se faz presente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Glória a Deus. anunciai o teu nome entre os irmãos e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aleluia. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 13, diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que a vossa fé aumente. No livro de Hebreus, capítulo 4, Aleluia. versículo 12, é mais interessante ainda, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e vai até a divisão da alma e da medula, e conhece a intenção e o pensamento do coração. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 6, diz assim: tu és sacerdote eterno. Quer dizer, Jesus é um sacerdote eterno. Ele vê e peleja por nós. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 4, diz assim: porque é impossível ser iluminado aqueles que uma vez conheceram os dons de Deus e voltaram atrás. Isso é verdade mesmo. Para você conseguir ganhar um desviado é difícil. E quando ganha, vem com o maior custo. No livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 22, diz: Jesus foi feito fiador por nós. Quer dizer, se entregou por nós para nos dar a vida eterna